Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo 30 dias com Deus. Eu gostaria de saber se você realmente tem feito aí, né, ou refletido sobre cada vídeo, cada mensagem ou cada palavra que talvez você tenha pescado de algum desses vídeos aí e como tem sido isso para você, né? Hoje é dia 14 de janeiro, são 18h30 e tô aqui para falar mais um pouco, né, de mais um dia com a experiência, né? E hoje eu posso confessar para vocês que talvez hoje não tenha sido o dia que eu mais me dediquei assim, né? Mais busquei no dia de hoje, turbilhão de pensamentos e tudo mais. E uma das coisas que sempre é muito complicado na vida de todo mundo, né? Que quando você tá diante da busca sobre algo, é inevitável que vai acontecer de momentos de você ter pensamentos, de você se perder no tumulto do dia, de você priorizar outras coisas. Não que eu tenha priorizado outras coisas nesse dia de hoje, mas eu acredito honestamente que eu não fiz o que deveria ter sido feito, né? Eu acho que eu poderia ter feito mais diante do dia de hoje. Acordei hoje um pouco assim, mais desanimado, não queria treinar, não queria, queria ficar mais tranquilo. E depois eu fui melhorando, melhorando. E aí, eu tenho um devocional que eu comprei, sei lá quanto tempo tem isso, cara. Tem bastante tempo, tá? Eu comprei esse devocional aqui, ó, que é do Billy Graham. Esse devocionalzinho aqui, que é do Billy Graham. Comprei ele tem muito tempo. Deve ter aí uns. Cara, deve ter mais uns 2, 3 anos. Eu acho que eu morava numa outra casa lá no alto. Deve ter uns 3 anos, mais ou menos, que eu comprei. A Andressa tá me sinalizando que tem 4. Então tem uns 4 anos que eu comprei esse devocional. E eu não li nenhuma vez, né? E por um acaso, nesse processo eu olhei ele na estante e falei, cara, eu vou ler esse devocional, né? Vou voltar a ler. E aí eu tenho lido ele um por dia. E aí no momento que eu tava meio assim hoje e tal, eu falei assim, vou ler o devocional de hoje. Então tá aqui, ó. 4 de janeiro, tá? Hã? 14. 4 não, 14 de janeiro, tá aqui. E aí ele falou uma coisa muito louca, né? Parece que a resposta sempre vem. E ela vem. Ele diz assim, ó, vou ler pra vocês, tá? João 10:14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. E aí vem a reflexão que o Billy Graham fez. Se não tivermos uma experiência pessoal com Deus, na qual Ele se revela a nós, jamais o conheceremos de fato. A maioria de nós sabe sobre Deus, porém, isso é muito diferente de conhecer a Deus. Aprendemos sobre Deus por meio dos trabalhos das igrejas, escola bíblica, atividade para jovens, cultos de adoração. No entanto, muitos param por aí, na sua busca por Deus. Uma coisa é ser apresentado a alguém, outra coisa é conhecê-lo intimamente. Isso aqui explodiu. Porque olha que interessante. Conectou com o que eu falei anteriormente. Eu não pensei nisso aqui, mas conectou 100% do que eu falei anteriormente sobre a questão de talvez não, no dia de hoje, ter adorado, ter louvado, ter orado. Fiz isso? Fiz, mas poderia ter feito mais, né? Poderia ter feito mais. Normalmente a nossa rotina aqui é acorda, a gente coloca um louvor e fica pela manhã ouvindo. Eu e a Andressa, né, que a gente acorda bem cedo e a gente toma um café, conversa um pouco, ouve um pouco e às vezes a gente debate um pouco da palavra. A Andressa já, a essa altura, já leu a palavra dela, já leu lá a, o devocional, já fez lá, né, o estudo dela. E aí a gente começa o nosso dia. E aí eu começo orando antes de fazer algumas atividades que eu tenho para fazer no dia. E honestamente, nos últimos dias eu tenho sentido que eu tô bem perdido, né? Bem perdido, bem perdido. Assim, sem muito direção, sabe? Cara,
o que fazer, né? E muitas das vezes a gente fica naquela, tipo, caraca, Deus, me dá um norte e tudo mais. Por mais que a gente saiba, e você possivelmente já pensou nisso, né? Ah, Vinícius, todas as coisas acontecem no tempo de Deus, todas as coisas vão acontecer de acordo com a vontade de Deus, o tempo dele é bom, é perfeito, é agradável, sim. Eu não duvido de absolutamente nada disso. No entanto, a gente precisa estar no caminho para a realização disso. Então, ter a revelação, a intimidade, é muito importante. E uma das coisas que aqui o Billy Graham menciona foi uma das coisas que eu falei em algum desses vídeos anteriores. Aprendemos sobre Deus por meio dos trabalhos das igrejas, escolas bíblicas, atividades para jovens, cultos de adoração. No entanto, muitos param aí na sua busca por Deus. É muitos mesmo. Eu honestamente, depois ele tem uma oração aqui que eu vou ler junto com vocês daqui a pouco. E muitos realmente param por aí. Por isso que eu falei para vocês que às vezes essa questão da gente ter uma busca pautada em cima do entendimento de uma outra pessoa pode muitas das vezes tornar algo para nós decepcionante. Por quê? Às vezes a busca do outro é diferente da nossa realidade, é diferente do nosso mundo. Eu via recentemente um pessoal falando, né, que tinha teve uma determinada situação onde um líder ele ficou dizendo que as pessoas irão ter, numa afirmação de que as pessoas vão ter o melhor ano. Só que a gente afirmar algo ao qual a gente não tem o controle, uma coisa é eu afirmar, outra coisa é eu declarar. Eu declaro que esse ano será um dos melhores anos da minha vida, que o Senhor estará comigo. Eu declaro que as minhas ações, eu declaro isso. Né? Outra coisa é talvez uma afirmação dessa de uma pessoa que tem uma representatividade, certo? O que acontece muitas das vezes na nossa jornada? A gente, entre muitas aspas, se decepciona com Deus, entre muitas aspas, não por Deus, mas pelo conceito que criamos a respeito de Deus, certo? Traçado ou desenhado por um terceiro. No meu ponto de vista, a gente não pensar sobre isso é basicamente a gente sempre será conduzido, ok? Por um terceiro. Ao invés de eu buscar a Deus para que Ele conduza, eu não estou excluindo uma pessoa sábia, eu não estou excluindo um mentor, jamais um líder, uma pessoa que realmente seja temente, né? Eu não estou excluindo isso. Eu lembro que muitos anos atrás, eu fazia parte de uma igreja aqui na minha cidade e tinha um cara que ele era um líder religioso, assim, muito forte aqui na nossa cidade. Ele era um líder muito forte, né? Ele era um líder de jovens e o culto do cara era tipo assim, 1000 jovens. Era muita gente, era muito jovem. O cara tinha uma comunicação fenomenal, o cara realmente era cheio da presença, o cara era diferenciado. Aconteceu desse cara cair. Quando esse cara caiu, 80% foi junto. E por que isso aconteceu? Porque aquela pessoa meio que constrói... como é que eu posso dizer? É como se aquela pessoa fosse um representante de Deus, que na verdade ela é. E também, na verdade, ela é uma pessoa falha. Ela é uma pessoa que corre tantos outros riscos como qualquer pessoa. Aquela pessoa constantemente vai ter as suas aflições, vai ter os seus ataques, vai ter as suas tentações. Só que quando a gente coloca Deus em alguém, quando isso cai, a gente cai junto. Porque a nossa confiança não está diretamente firmada nele, e sim em um líder. Eu não tô julgando, eu não tô criticando, tá, gente? Eu tô querendo trazer por um lado de que, tipo assim, por mais que você tenha isso, e é importante ter isso, você precisa pensar. Você precisa ter a sua busca pessoal. Eu já vi muitos pastores pregando, por exemplo, que a grande maioria das pessoas conhecem Deus só domingo. Lê a Bíblia só no domingo. Ora só no domingo. Talvez domingo é o único dia da semana que as pessoas passam com Deus. Em algumas horas. É isso que eu tô querendo dizer, tá? E utilizando essa analogia para que vocês possam entender que às vezes isso acontece.
Hoje a gente percebe que o ser humano ele sempre precisa de um líder. Quando a gente olha, por exemplo, para o povo que estava saindo do Egito, né, atravessando o deserto para ir para a terra que emana leite e mel, quando Moisés ele sobe, né, Deus fala que ele vai descer, vai conversar com o povo e que o povo tem que tomar banho, lavar os pés e tudo mais, e aquele estrondo. Então o povo ele se assusta porque o povo estava reclamando. Peraí, se ele é o Deus de todos nós, por que ele só fala com Moisés? Né? Por que ele só fala com Moisés? A gente quer conhecer, quer saber quem ele é. E Deus fala, não, beleza, então vai acontecer, dia tal, vocês vão fazer isso, papapá, deu as instruções. Moisés passa essas instruções e o povo tem um temor. Aí fala, não, Moisés, vai lá você. Então Moisés sobe, passa um tempo lá, onde Deus entrega para ele os mandamentos, né? Só que Moisés demora a descer. Quando Moisés demora a descer, o povo, que era um povo idólatra, completamente idólatra, eles precisam de uma representação. Eles precisam de algo para que eles possam adorar. E aí eles vão em cima de Arão. Arão fala, pega tudo de ouro. Eles jogam, fazem um bezerro de ouro e adoram aquilo dali. E tem uma parte que eu achei muito louca, quando eu vi o Bill Johnson dizendo que eles falam assim, este é o Deus que nos tirou do deserto. Sendo que Deus esteve com eles em todo o processo e eles não o reconheceram. Deus ele era a nuvem, que gerava sombra quando eles estavam caminhando. Deus era o fogo à noite que aquecia eles no momento de frio. Deus era aquele que nutria. E ainda assim, eles não conheciam a Deus. Vocês estão conseguindo entender? E o que você quer dizer com isso, Vinícius? Que isso que eu estou falando para vocês serve para mim. Porque eu preciso buscar mais. Se eu quero conhecer alguém em sua intimidade, eu preciso passar mais tempo. Eu preciso conhecer a minha esposa na intimidade, mas eu preciso estar mais tempo com ela. Eu preciso estar presente com ela. Eu preciso conhecer meus filhos, ser íntimo deles, confiar neles. Tem um vídeo que está viralizando na internet de um cara que ele sai às ruas e ele entrevista pais. Pai. E ele vira pro pai e diz assim, qual é o dia do aniversário do seu filho? O pai não sabe. Qual é a cor dos olhos do seu filho? O pai não sabe. Porque não tem intimidade. Quando a gente vê o pecado de Adão e Eva, quando eles se observam nus, esse nu não é porque eles estavam pelados, né? Eles estavam pelados e eles ficaram com vergonha. Não. Esse nu, creio eu, dentro da forma com a qual eu estudei, entendi um pouco, ouvi determinadas pessoas, né? Esse nu é um nu de que eu perdi a intimidade. Por exemplo, eu não sei se você é casado, né? Você não tem vergonha de ficar nu na frente da sua esposa ou na frente do seu marido. Você não tem vergonha de ficar nu. Mas você tem vergonha de ficar nu talvez na frente de outras pessoas. Por quê? Porque você não tem intimidade com aquelas pessoas. Deu para entender? Então eu acredito que essa busca por conhecer mais a Deus, a gente só tem a ganhar. A gente só tem a ganhar. Eu acredito que isso que saltou para que eu pudesse fazer, esse sentimento que eu tive de poder fazer esses vídeos, de relatar isso, né? De certa forma mostrar para vocês que não é tudo legal, né? No sentido da gente estar feliz e disposto todo dia, da gente ter bênçãos todos os dias, da facilidade todos os dias, porque muitas das vezes a gente vê determinadas pessoas falando que você fala, caraca, cara. Olha, eu vou te dizer o que aconteceu um tempo atrás. A gente via determinadas pessoas assim que a gente acompanhava, alguns líderes e tudo mais. E a gente via líderes falando assim, não, porque... E aí eu tava passando por tal coisa. Eu não tô dizendo que isso é mentira, eu não tô dizendo que isso não seja um testemunho, eu não tô dizendo que isso não seja edificante. Eu tô dizendo que vai chegar um momento na tua vida que você vai comparar isso.
Você vai entender onde eu quero chegar. E aí você vê uma pessoa falando que precisava fazer determinada coisa e que precisava de um dinheiro, ou precisava de um abraço, ou precisava de uma palavra, ou que precisava de alguma coisa, e aquilo aconteceu. Teve uma vez que a gente ouviu um testemunho de um cara que ele disse que ele queria comer um panetone. Só que ele estava acompanhado de uma outra pessoa e ele falou assim: eu quero comer um panetone sozinho. Então, se tiver quando você mandar, Deus, manda 2, porque aí eu dou um para fulano e como o outro. E aconteceu. O cara fez isso de manhã e à noite ele ganhou aquilo dali. Tá, Vinícius, mas o que tem de ruim nisso? Nada, absolutamente nada. Eu quero viver isso, né? O que acontece é que muitas das vezes, por a gente não conhecer a Deus, ou não estar talvez no nível de intimidade que essas pessoas, eu, Vinícius, creio, essas pessoas que estendem a mão, as pessoas são curadas, essas pessoas que oram e as pessoas voltam a ouvir, eu creio nisso, eu acredito no milagre, eu acredito, eu creio nisso, tá? E às vezes a gente olha e fala assim, cara, cadê o Deus dessa pessoa na minha vida? Então, qual que é o problema disso? Porque às vezes a gente compara aquilo dali que a gente está ouvindo, a gente deseja viver aquilo, mas a gente não está na mesma busca que aquela pessoa está. Por isso que eu acredito que a gente precisa saber pensar sobre isso. Porque não é porque Deus fez na vida dele e não fez na sua que ele deixou de ser Deus. Deu para entender? Que tem tudo a ver com isso daqui. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. João 10:14. Eu acho que essa palavra foi muito forte para mim hoje, para que eu pense e reflita muito sobre isso, para que no dia de amanhã eu não esqueça dela, né? E aqui está a oração para a gente finalizar o vídeo. Oração do dia. Senhor, Tu és realmente o bom pastor, aquele que me guia todos os dias. Ajuda-me a Te amar e conhecer mais intimamente, para que os outros sejam atraídos ao Teu rebanho. Então essa é a minha oração para Deus, para que o Senhor ele nos ajude a amar mais Ele, a compreender mais sobre Ele, nos ensine realmente de fato a nos render, nos ensine a pensar, nos ensine a refletir, para que a gente possa conhecer Ele em intimidade. Eu muito tempo ouvia alguns líderes dizendo assim: não podemos conhecer o Deus de falar, mas precisamos conhecer o Deus de que com Ele iremos caminhar. Eu quero isso, sabe? Eu quero isso. E eu preciso me lembrar todos os dias de estar disposto a viver isso, a fazer aquilo que precisa ser feito. Certa vez eu vi um cara dizendo, né, que é muito simples. É ler a Bíblia, pedindo ao Espírito Santo que te ajude no processo de você entender e interpretar aquilo, orar e jejuar. Que isso são os fundamentos para que a gente possa nos aproximar, né? A leitura da Bíblia vai fazer com que alimente a nossa fé. A oração vai fazer com que a gente consiga, de certa forma, nos encher do Espírito. E o jejum para que a gente possa matar a nossa carne. Só que muitas das vezes, quando a gente faz jejum, eu estava até conversando com a Andressa, né? Tipo assim, eu vou fazer jejum de tal hora a tal hora. Nesse horário, por exemplo, no horário do almoço, não vou almoçar. Um exemplo, né? E aí você fala que você não vai almoçar. Aí no horário do seu almoço, que é o horário do jejum, você deveria estar fazendo o quê? Orando. Tipo, eu levo 10 minutos para comer, eu levo 20 minutos para comer. Por que nesse tempo, você não está dedicando esse tempo a ele? E não somente deixando de comer algo em sacrifício, mas dedicando aquele tempo. E tudo que eu tô falando para vocês é para mim, tá? Eu tô falando para mim, melhor dizendo. Eu tô falando... teve uma vez que eu ouvi um cara dizendo assim, que muitas das vezes quando um pastor ou alguém prega ou fala alguma coisa, muitas das vezes quando você tá falando para as pessoas, é Deus falando com você para você. E que de certa forma aquilo sai para poder, né, atingir outras pessoas. E eu creio exatamente nisso, tá?
Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva aqui no canal para que a gente possa junto buscar ter comunhão. Eu estava até pensando em algo e eu gostaria de saber da opinião de vocês, se você chegou até o final desse vídeo e está acompanhando essa jornada. Eu pensei nisso anteontem, eu nem cheguei a comentar nem com a Andressa, de que se tivessem pessoas interessadas, a gente fazer um grupo, por exemplo, do WhatsApp, onde a gente iria se ajudar, sabe? Em fé. Iria se ajudar em fé. Iria ser o refúgio, onde a gente pudesse compartilhar, onde a gente pudesse, sei lá, não sei exatamente o que Deus quer, ou se Ele quer realmente que a gente faça isso, mas se for da tua vontade, a gente pode criar aí essa comunidade. Eu crio um grupo aí, você deixa aqui nos comentários, eu mando o link, enfim. Tamo junto e até o próximo vídeo.